Direito de Trânsito, com Ronaldo César. Bom dia, ouvintes da Difusora FM. Mais uma vez, estamos aqui para falar de direito do trânsito. Pedimos a permissão para entrar na casa de vocês e para a gente levar mais informação. Hoje, em especial, vamos falar sobre a pessoa com deficiência no trânsito. Que isso aí é um assunto bem importante, uma vez que as pessoas, elas têm os seus direitos, né? Existem várias leis no próprio CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e também existe a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui, nós vamos ver aqui esse youtuber, né? Edu Primitivo. Ele fez algumas gravações sobre... Ele abordava as pessoas na rua que estavam... Na rua ou em estacionamentos privados que estavam em vagas de deficientes. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Tranquilo? Como é que você tá? Tranquilo. Tá bem? Tô. Caminhando bem? Melhorou daquele problema? Problema? Tu não tava deficiente? Tu me conhece da onde? Não, mas tu não tava? Tu não era deficiente? Tá andando? Houve um milagre aqui, né, então, né? Tá vendo um milagre, estamos num dia abençoado, né? E dia é hoje, sabe? Porque eu quero guardar esse dia na minha memória. Tu melhorou, pô. Tô vendo que tu tá curado. Mano, tu me conhece da onde? Tu é deficiente? Tá vendo alguma deficiência aqui? Mas você é? Tô te fazendo uma pergunta. Você é deficiente? Não tô. Você que tá tirando com a minha. Tô te fazendo uma pergunta. Você é deficiente? Não, uma boa. Quero, por favor. Não sou deficiente. E por que você tá parada numa vaga de deficiente? Porque eu acho que você não leu ali, né? O que tá escrito ali? E você quem é? Minha mãe? Não sou tua mãe, só tô te perguntando, porque eu quero saber onde tu foi pra acontecer esse milagre aqui. Mas porque tu sai do mercado, mano? Pô, uma hora dessa... Ué, eu tô entrando no mercado, pô. Eu quero saber como que eu faço pra também ter essa cara de pau de não ser deficiente e parar numa vaga de deficiente. Ah, tem fiscal de natureza, você é o quê? Fiscal da vaga? Não, fiscal não sou fiscal, sou um cidadão que tô cobrando pelos meus direitos. Você acha isso certo? Você acha isso certo? Você acha isso certo? Mas você acha isso certo? Sendo bem sincero. Mano, por favor, sendo sincero. Uma hora dessa. Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então, fica na paz aí, irmão. Fica na paz aí. Não, vai lá, pode ir lá. Eu levo o carrinho pra você. Eu levo. Pode deixar. Eu levo. Pode deixar que eu boto. Fica tranquilo. Pode ir. Segue em paz aí. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Fica em paz aí. Valeu? Aqui, vou parar meu carrinho aqui também, ó. E aí? Parei. Aproveita e fica atrás. Não, vou ficar. Não, passa por cima do carrinho. Eu não sou tonto de ficar atrás. Vou ficar aqui, deixar ele aqui. Quero ver tu sair agora. Tu não é um malandrão? Tu não é o cara que gosta de parar em vaga de deficiente? Pô, tá tirando com a minha Não tô tirando onda com a tua cara, você que tá errado, mano. Você tá errado. Parou em vaga de deficiente, você não sabe ler, não? A tua deficiência é essa, né? Não saber ler, né? Não tô. Você tá? De ter parado na vaga? Agora mandando R$1 pra você. Você tá? Você tá tranquilo mesmo? Tá com consciência limpa? Vou ficar melhor quando você sair da minha Você acha que não? Você acha que tá certo ainda? Não, sendo sincero. Você acha que tá certo? Não, você tá certo, beleza. Ah, não, falando sério, você acha que tá certo? Falando sério. Tranquilo, você tá certo. Você, mas tá falando de coração? Não, de coração. Tu acha que cometeu um erro mesmo? Não, eu também. Mas é um erro bobo, né? Porque imagina, agora falando sério, qual é o seu nome? Brasil, meu Edu. Imagina o cadeirante, que tem toda dificuldade para passar, atravessar, o cara não tem acesso a nada, prefeitura não dá acesso, governo não dá acesso, aí um lugar que dá acesso pro cara tem um pouquinho de uma, não falo nem de algo especial para ele, porque isso aqui é um direito dele. Aí vem você e quebra o único direito que o cara tem, o cara já não tem direito nenhum, imagina você proibindo o único direito que ele tem, entendeu? Mas de boa mesmo? Não, de boa. Na próxima tu vai parar aqui ou vai parar em outro lugar? Já vou até tirar com mais rapidez pra não atrapalhar. Beleza. E na próxima, é isso, se você ver alguém, também faz o mesmo. Vamos brigar pelos nossos direitos, mano. Vou deixar porque eu com certeza não vou esquecer. E me desculpa até a forma que eu falei com você também, beleza? Acabou me exaltando também. Não, desculpa mesmo, mas isso aqui é... Que bom que você teve a consciência, porque o outro amigão que participou da cena ali do experimento social ali, porque isso aqui é um experimento social. A gente tá gravando isso aqui. Estamos gravando mesmo, de verdade. Que você caiu no experimento social da UOL. E parabéns pela sua atitude. Não, pode deixar. Eu tiro. Eu faço questão de tirar pra você. Agora eu tiro. Falou, meu amigo? Tudo de bom pra você. Tenha um bom dia. E vamos viver esse milagre aí, hein? Milagre da consciência limpa. Esse é o milagre que eu tive aqui, ó. Tamo junto. A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Bom, aqui, então... Nós vimos aqui o vídeo, vocês ouviram aí o áudio sobre o que aconteceu aí. Como ele falou ali, né? Era um experimento social que estava sendo filmado, né?
que é pro YouTube e tudo mais. Mas é claro que ali não era uma questão ali de punição, nem né, de ser coibida a infração, mas é uma coisa que chama atenção. Às vezes, ô Matheus, esses vídeos, eles educam muito, né? A gente vê um vídeo desse tipo aí e fala, né? Pô, o cara né? Foi até no final aqui, se você for ver no final aqui do vídeo aqui, ele foi até educado, né? Se desculpou, né? Isso, nós somos humanos, nós somos suscetíveis a erros, e se ele se desculpou, é válido. Mas vamos lá. Então, a pessoa com deficiência. Mas o que diz, né, a lei sobre isso? Bom, o artigo 23 da Constituição Federal diz que a competência é comum. Competência comum da União, dos estados e municípios. O que quer dizer a competência comum? Todos ali podem, né, legislar nesse ponto aqui, que a competência é comum da União, dos estados e do município. Aí vem aqui o inciso 2 do artigo 23. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, todos são responsáveis, né? Todos os entes públicos são responsáveis. Aí vem falando também aqui sobre discriminações positivas. Por que discriminações positivas? Se está discriminando, é o seguinte. Porque essas discriminações, elas existem para atender aquelas pessoas que possam ter dificuldade e precisem, né, do auxílio. Essas previsões legais que dão um tratamento diferenciado às pessoas que estão em desigualdade. A desigualdade. Tem um brocado jurídico que diz o seguinte: todos se igualam no limite de sua desigualdade. O que quer dizer isso? Que deve ser tratados desigualmente os desiguais. Mas assim, então quer dizer que aí a pessoa pensa que isso aí quer dizer o seguinte: que tratar desigualmente os desiguais, não, aquela pessoa ali pisa na bola, então vamos chutar a canela dela, né? Não é bem isso, não. É o seguinte, você tem que equiparar as diferenças. Por exemplo, tem uma imagem que eu não sei onde eu vi, não sei se foi no Facebook, no WhatsApp, onde foi, que mostra três garotos querendo assistir um jogo de futebol. E eles estão atrás de um muro. Um desses garotos, ele é mais baixinho. O outro é mediano. E o outro é alto. O mais alto, ele não precisa subir em nenhum degrau, nenhum caixote. O mediano, ali ele precisou de um caixotinho para ele conseguir alcançar e ver o jogo de futebol pelo muro. E o baixinho, ele precisou de uns 3 caixotes para ele subir e ficar na mesma altura. Então aquilo ali eu acho que exemplificou muito bem. Isso é se tratar desigualmente os desiguais, né? Por quê? Você tem que tratar eles desigualmente. Você tem que equiparar, você tem que ajudá-los. Como ele teve que enxergar o campo de futebol lá, ele precisou dos 3 caixotes. Sem os caixotes ele não enxergaria. Então eu acho que o exemplo lá ficou muito bom. E a Constituição Federal, mas aí a pergunta poderia ser o seguinte: a Constituição Federal não fala que todos são iguais perante a lei? Sem distinção de raça, sexo, cor, né? Fala. A Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei. Mas, esse perante a lei, existe a diferença entre perante a lei e na lei. Perante a lei, todos, é o que a Constituição fala. Todos são iguais perante a lei. É diferente de na lei. Perante a lei é o caso concreto. Como eu acabei de citar aqui do baixinho, do mediano e do alto, né? Esse é o caso concreto, perante a lei. Mas é claro que ali vai ter diferenças. Cada pessoa é de uma forma. Inclusive a pessoa com deficiência. Perante a lei, né? E na lei não. Na lei é a isonomia, né? Distinções somente aquelas autorizadas na Constituição Federal, né? Então tem alguma coisa que na lei pode ser diferente? Pode, mas aí tem que estar lá na Constituição. Agora, e perante a lei? Perante a lei é o que eu falei aqui. Todos se igualam no limite da sua desigualdade, entendeu? Agora,
vamos lá, mas o deficiente, como citou aqui o Edu Primitivo aqui do quadro aqui do YouTube, você não tá com adesivo aqui e tudo mais. Mas o que diz a lei lá sobre o adesivo? Esse símbolo internacional de acesso, que é aquela cadeirinha, né? Com a pessoa parece que está sentada na cadeirinha, que tem esse símbolo também no local do estacionamento, é símbolo internacional de acesso da lei 7.405 de 1985. Esse símbolo, ele tem que estar ali no veículo realmente, né? Igual ele citou aqui. Mas além dele, deve haver a credencial, que a credencial é realmente que a pessoa procurou o Detran lá para deixar registrado que existe ali uma pessoa com deficiência. Então, deve haver a credencial além do símbolo de acesso. A reserva de 2% das vagas em estacionamentos públicos e privados, ela é prevista na lei também. Aí diz o seguinte, mas estabelecimentos públicos e privados têm que reservar estacionamento para acesso do deficiente, a pessoa com deficiência, digo? Sim, tem, 2%. Mas e se tiver 4%, 10%, melhor, ué. Aí o mínimo é 2%. Ah, mas eu fui num supermercado, tinha lá 8 vagas, né? E tem 80 vagas lá no estacionamento, quer dizer, né? Mas aí tá bom, aí tem mais, né? Então, quanto mais melhor, mas o limite mínimo seria 2%. O que regula esses 2% aqui na via pública. Na via pública é a resolução do CONTRAN 304/2008. Agora, essa reserva de vagas, ela é para qual tipo de deficiência? Lá não vem especificando, mas a pessoa tem que ter dificuldade de mobilidade. Isso vem especificando na lei. Por que ela tem que ter? Porque se ela não tiver dificuldade de mobilidade, não tem sentido, né? Ela ficar ali por isso que precisa da credencial agora, para entender. Por isso que você tem que ir lá no Detran. Lá eles vão te pedir atestado médico, se você tem problema de mobilidade e tudo mais. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum físico assim aparente, mas ela tem um problema nas pernas, ela não pode caminhar em longa distância, né? Ah, mas ela não tem nada, eu vi ela andando. Às vezes, por isso que é necessária a credencial. Quanto ao artigo 47 da lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146/2015, vem falando desse comprometimento de mobilidade ou, no caso, de veículos. Às vezes o veículo tem lá igual eu falei aqui, o símbolo internacional de acesso e a credencial, e a pessoa desce andando normalmente, não tem problema nenhum, vai até longe e tal, né? Dá até uma piruleta. Mas aí, o que acontece? Essa pessoa, se o veículo... mas o Detran tá ficando louco, a pessoa deu até deu até um salto mortal ali, ela não tem deficiência não. Não, mas o que acontece? Esse símbolo que está no veículo aí, a credencial, pode ser para pessoas que transportem pessoa com deficiência, entendeu? Isso pode, é previsto na lei também. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, né, um exemplo, né? Eu tenho o meu pai que é deficiente, eu preciso estar mais próximo, né? E não por mim, mas por ele, né? Então, é por isso. Agora vamos lá no artigo 1º do CTB. Antes, ele falava, o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala sobre que ele vai tratar apenas, aí as pessoas leem só o primeiro, né? Lê só o primeiro artigo, aí não vale. Aí lê só o primeiro artigo e não lê o resto. Aí lê o primeiro artigo lá que fala o seguinte, que a incidência do trânsito é apenas em vias abertas à circulação. O que quer dizer isso? Que é a rua, né? A via pública, né? O artigo 1º. Mas aí, em 2015, foi criada essa lei de acesso, que é a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí no artigo 2º do CTB, o artigo 1º continua lá, intocável, né? Falando a mesma coisa. Mas no artigo 2º do CTB, veio falando o seguinte, que incluiu, né, no artigo 2º, porque lá já tinha condomínios, alguma coisa assim, mas aí incluiu vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados e de uso coletivo.
Aí o que é que pressupõe isso aqui? No caso, se perguntasse hoje pra você, Matheus, o estacionamento do supermercado, é previsto esse estacionamento para uma pessoa com deficiência? Você acha que sim ou não? Então é previsto. Mas se eu te perguntasse mais outra coisa, eu gosto de perguntar para o Matheus, que ele é, né? Ele é um cara inteligente, vai ajudando aqui. Mas como você não leu a lei, você não sabe muito bem do que se trata. Mas vamos lá. Você acha que a polícia pode ir lá, ou o agente de trânsito pode ir lá e multar uma pessoa que está lá no estacionamento para deficiente dentro do supermercado, no estacionamento do supermercado? Acho que aí já seria uma área privada, né? Ela é privado, realmente. Eu acho que já não caberia polícia militar. E nem um agente de trânsito. Então, essa aí é a grande confusão que as pessoas fazem. Até te perguntei de forma para provocar mesmo. Por quê? Porque lá é previsto, sim. É previsto. O estacionamento do supermercado é previsto, inclusive, a multa. E outra coisa, essa multa aí é grave. 5 pontos na carteira, né? Por quê? Porque está previsto aqui no parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro que estacionamento de estabelecimentos privados e de uso coletivo. Ah, no meu estacionamento da farmácia eu posso ser multado? Pode. Ah, mas ali não é aberta a circulação, né? Não é vias abertas à circulação, isso está no artigo 1º. Olha lá no artigo 2º que você vai achar lá estabelecimentos privados de uso coletivo. Então pode. Inclusive, né? O que diz o artigo 86? Ele diz o seguinte, que as placas de sinalização e informando os dados da infração tem que ter. Inclusive, eu não me lembro, mas eu acho que tem placa de sinalização, mas informando os dados da infração, não me lembro de ter visto, pelo menos aqui na nossa região, né, nos supermercados aqui, farmácias, que eu fui, às vezes até tem, né, mas que eu fui, nunca vi informando sobre a infração, tudo isso que nós estamos falando aqui, mas tem que ter, e é a responsabilidade deles colocarem lá, porque o artigo 90 fala que a responsabilidade é do órgão de trânsito. Mas aí, por equiparação e entendimento, o artigo 51 diz que não, que é condomínio, empresas privadas que tem que colocar essa placa lá informando sobre a infração, né? Por quê? Porque ali é a responsabilidade deles, aquele estacionamento ali. Então eles deveriam colocar, além das placas de sinalização, que é falando que a vaga é do deficiente, tem que colocar também informando sobre os dados da infração. Que a pessoa, mas eu não sabia, né? Então eu tiro. A maioria das pessoas não sabe. Então, como igual você já disse antes. Algumas pessoas às vezes podem pensar o seguinte: eu vou parar aqui no supermercado e não vai ter problema, porque a polícia não pode entrar aqui e multar. Pois é. Justamente o que eu falei, né? Mas pode. Então, Né? Por que pode? Porque o artigo 2º veio falando que pode. Então pode. Agora, ainda mais num caso desse, né? Num caso desse, tipo, vamos supor, né? Se tiver outras vagas ali, tá, mas tem outras vagas ali, mas a infração existe. Pode ter outras vagas ali, mas... mas aqui, ó, eu parei aqui, não tem nenhum deficiente querendo a vaga. Tudo bem, ele pode, né, depois justificar, tentar justificar. Mas o Detran vai falar pra ele, mas você cometeu uma infração, né? Cometeu uma infração. As consequências disso para o condutor, eu acabei, né, falei aqui, que a multa é grave, 5 pontos. Para o estabelecimento, não renovação do alvará. O estabelecimento, ele tem um alvará de funcionamento, aí o correto é o seguinte, não renovação. Ah, mas aí a prefeitura lá é amigo do dono do supermercado, é amigo do cara da farmácia, então não vai renovar esse alvará tranquilo, ele bate um papo, né, no município, né? Não. Aí o que acontece? Vem agora as consequências para o agente público. Olha, amarrou, né? Improbidade administrativa. O agente público que, por exemplo, aqui o entendimento é esse, se ele renovou o alvará sabendo dessa questão aqui, se ele foi notificado. Ah, mas eu sabia, mas o cara é meu amigo, mas é improbidade. O agente de trânsito que deixa de fazer
ele tá ali para isso, né? Ou ele é chamado para isso, aí ele vai lá e deixa de fazer a notificação de infração. Aí no caso é improbidade administrativa. E improbidade administrativa, né? A pessoa ali, ela pode perder o cargo, né? Bom, da credencial, eu falei que é do Detran, mas ou pode ser, porque no Detran, órgão do Detran, às vezes não tem no município, né? Mas pode ser entidade executiva de trânsito que estiver no município, né? Aí ela pode também verificar quanto a credencial, ou informar o que essa pessoa tem que fazer, ou diligenciar essa pessoa para o local correto. Então hoje aqui, Matheus, eu queria falar aqui sobre a pessoa, né, com deficiência. Por que a pessoa com deficiência? Porque antes, né, as pessoas falavam assim, o deficiente físico. Isso aí ficava muito pejorativo, né? Não é mimimi, não, é que ficava mesmo, né? Mas aí agora você fala pessoa com deficiência, quer dizer, o adjetivo, tem até um vídeo lá, né, no Direito de Trânsito, né, fazendo um merchan aqui, fala o seguinte, o adjetivo, a pessoa com deficiência é um adjetivo, a pessoa continua sendo pessoa. Agora quando você diz assim, o deficiente físico, você já englobou tudo, né? Você já tá pondo aí que aquela pessoa, ela não tem condições de nada, e nós sabemos que isso não é verdade, né? Pessoa com deficiência, ela trabalha, ela produz, né? Ela tá no trânsito e deve estar, né? Não deve ficar reclusa, né? Eu sou deficiente. Não, é uma pessoa comum, com direitos, né? Inclusive aí, o Edu Primitivo aí, ele tá defendendo esse direito, né? Então hoje, Matheus, para encerrar aqui, hoje nós falamos sobre a Lei 13.146/2015, que veio mudar o Código de Trânsito brasileiro. Então, as falar, mas antes de 2015 nunca vi falar disso, realmente não tinha. Isso passou a valer no Código de Trânsito brasileiro a partir de 2016, né? Antes não. Direito de Trânsito, com Ronaldo César. Bom, Matheus, hoje, 4 de agosto de 2020, temos uma novidade. Qual é a novidade? É o funcionamento dos radares na MGC 491 em Varginha e aqui na nossa região na MG 050, que próximo a Itaú de Minas, onde termina a faixa ali. Esses radares já estavam funcionando desde o dia 28. Então eles estão funcionando esse mês foi de 31 a 7 dias, né? E que hoje começa realmente a valer para as infrações. Os dois radares, esse da MGC 491, ele está no quilômetro 247. E o da MG 050 está no quilômetro 363.8. Até segunda-feira, no dia 3, os radares operaram de forma educativa. O limite de velocidade em ambos os trechos vai ser de 60 km por hora. Então quem for passar por lá, muito cuidado, moderar a velocidade. Para uma segurança, né? Para um bem maior. Mas eu achei assim interessante o que tem em comum entre os dois radares. Você arrisca acertar, Matheus? Tem uma coisa em comum entre os dois, que são bem distantes, né? Um é lá em Varginha, o outro aqui em Passo, aqui próximo a Itaú de Minas. A coincidência é o seguinte, que os dois locais foram alvo de obras na rodovia, estão sendo entregues, né? É uma coincidência, pode ser uma coincidência, acredito até que seja mesmo. As notícias, a primeira tá no G1. A notícia lá é o seguinte: DRMG inicia obras para recuperar o trecho da MGC 491 entre Varginha e Três Corações. Esse é o primeiro. O Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais prevê que a pista seja liberada em 20 dias. Quer dizer, há 20 dias atrás eles tinham lançado essa notícia. Quer dizer, agora. E nós, como também fizemos uma reportagem lá, né, com
com o encarregado geral, o Zé Arnaldo, a outra notícia, que é aqui da nossa região. Tá no portal de rodovias do Brasil, Estradas. Aí a notícia é o seguinte: de acordo com a empresa Nascentes das Gerais, o desvio será para as marginais da MG 050 para possibilitar a execução das obras nas pistas principais. A alteração vai funcionar até a conclusão das obras que estão sendo executadas entre os KMs 355, 357 e 358 ao 360, prevista para setembro desse ano. Quer dizer, estão falando aqui que as obras elas estão encerrando em setembro, como o Zé Arnaldo falou para nós, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas que estão sendo encerradas. E aqui, como nós já tínhamos falado, olha para você ver, o radar está no KM 363 e as obras vão até lá, ué, né? Quer dizer, então teve obras, né, com a melhoria da pista. Eu acho que isso daí pode, às vezes não é coincidência mesmo. Eu acho que às vezes, por quê? Porque a pista tá novinha, né? A pista tá novinha. Aí as pessoas, né, às vezes há esse pensamento mesmo. As pessoas vão pisar um pouquinho mais. Não, aqui não tem buraco, tem nada, né? Se bem que na rodovia não anda tendo tanto buraco, não, né? Tá bem cuidada, né? Talvez devido lá ao pedágio. Mas aí vão passar a funcionar. Então eles foram colocados durante a reparação lá da via, as obras, e agora já passa a funcionar hoje. Então, gente, ao passar ali indo para Itaú de Minas, né? Ali o trecho ali, você lembra, Matheus? No fim da faixa dupla, não é isso? Que aí onde tá ele lá situado, né? Ele vai estar funcionando a partir de hoje. Teve até um amigo nosso, acho que ele esqueceu, né? E ele passou por lá assim um pouquinho mais rápido. Até me procurou, nossa, vai chegar a multa. E esse fato aí do acima de 50% do limite permitido, tudo mais, ficou preocupado. Mas aí, pra felicidade dele, né, ainda era educativa. Agora tá valendo, a partir de hoje, gente. E tenham um bom dia, né, os ouvintes da Rádio Difusora FM. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.